Olá, uma boa noite para você. Entre os destaques do TVO Notícias de hoje tem as informações sobre as ações e campanhas do Novembro Azul, mês de conscientização sobre o câncer de próstata. E tem alerta também contra a dengue e o treinamento intensivo das equipes de saúde que trabalham no combate ao mosquito. E mais, no Dia do Servidor Público, tem a homenagem especial preparada pelo Núcleo de Produção da TV e Rádio Universitária para quem trabalha na área. É agora no TVO Notícias. Conhecido como Novembro Azul, o próximo mês é de alerta para os homens sobre o câncer de próstata. Por ano, segundo dados do INCA, são registrados cerca de 70 mil novos casos. O medo, o preconceito e a desinformação masculina sobre os cuidados preventivos, infelizmente, são uma realidade. Para alguns, o exame preventivo contra o câncer de próstata é desnecessário, mas para outros, essa prevenção é o melhor caminho para evitar que no futuro esse preconceito se torne um problema. Todo mundo tinha que fazer, que é importante, não só as mulheres fazer o exame no seio, de toque, o homem também tem que preocupar com o exame de próstata. E acho sim que todos deviam preocupar mais, né? Bom, já fiz o exame de sangue, né? Porque eu não atingi a idade ainda dos 40, né? Mas eu acho que deve ser feito. Roberto tem 55 anos e já fez vários exames de rotina para saber se a saúde está em dia. O empresário já perdeu parentes por conta do câncer e sabe das consequências que a falta de prevenção pode causar. É uma coisa muito simples e o pessoal não faz por causa de cultura, né? Mas tem que ser feito, fazer a colonoscopia, o toque. Tem que ser feito os exames, porque é muito triste você perder alguém da família com procedimentos que de repente poderia estar com a gente aí, né? O câncer de próstata corresponde a 70% dos casos de câncer nos homens. Ao ano são registrados 70 mil novos casos, segundo dados divulgados pelo INCA. 90% dos casos chegam à cura. A Secretaria do Estado da Saúde de Minas Gerais revela que, ao mês, cerca de 1.500 homens chegam aos hospitais com problemas adiantados e necessitam de intervenção cirúrgica. Para orientar o público masculino, o próximo mês é de alerta e conscientização. E a incidência do câncer de próstata em Minas Gerais é alarmante. Cerca de 1.500 homens são atendidos nos hospitais com a doença. E sobre essa situação, eu converso com o cancerologista Glauco Costa Silveira. Boa noite, doutor Glauco. Boa noite. Obrigada pela sua presença aqui no TVO Notícias. Estamos aqui para tentar ajudar. Conscientizar. E conscientizar os homens da importância deles se cuidarem. Por que essa incidência tão alarmante, né, doutor Glauco? Ainda é desinformação, é preconceito, é o quê? Explica pra gente. São dois motivos. Primeiro, que a gente está conseguindo fazer mais diagnósticos atualmente. Mas ainda assim, os casos têm vindo de forma um pouco graves, né? Os homens, por um pouco de preconceito, de receio de fazer o exame, eles procuram um pouco assistência para fazer a prevenção. Este mês de novembro, nós consideramos um mês muito importante para o homem tirar um momento para se cuidar, fazendo o exame de toque e um exame laboratorial chamado PSA, como uma forma de prevenção do câncer de próstata. Agora, falando sobre a doença em si, doutor Glauco, quais são as causas? É genético, é por maus hábitos, semelhante aos outros tipos de câncer? Né? Isso. A doença da próstata tem um fator familiar importante. Pacientes que têm história familiar, que são afrodescendentes, têm um risco aumentado de desenvolver a doença. Assim como hábitos também de vida, né? O sedentarismo, a obesidade, são fatores que predispõem ao risco do câncer de próstata. Em Uberlândia, como está essa realidade hoje, doutor Glauco? Uberlândia não difere muito do Brasil, tanto em número de casos como em causas de morte. O câncer de próstata, afastando no homem a questão dos cânceres de pele, é a principal causa de câncer no Brasil e em Uberlândia também. E a segunda causa de mortalidade. Então, um dado muito importante da gente estar lembrando. Então, é muito importante que seja diagnosticada a doença de maneira precoce para aumentar as chances de cura.
O exame ainda é uma barreira, na sua opinião, doutor Glauco? Porque tem que ser os dois, né? Não é só o exame de sangue, não pode ser feito sozinho. Muitas colegas médicos e até pacientes fazem somente o exame do PSA, que é um exame muito importante. Porém, ele associado ao toque retal, ele aumenta muito as chances de você descobrir tumores precoces. Não adianta fazer só o PSA e ele estar normal e não fazer um toque. O toque também vai ajudar a descobrir tumores pequenos, que muitas vezes não alterariam o PSA. E a chance de cura, se descobrir cedo, é bem maior, é bem mais significativa, doutor Glauco? É muito significativo, né? Quanto mais precoce se diagnostica o câncer de próstata, maiores são as chances e menores são os desconfortos com os tratamentos também. É importante a gente lembrar que a gente tem pelo menos 3 modalidades de tratamento do câncer de próstata. A principal, que é a cirurgia, outra importante, a radioterapia e a hormonioterapia. Que solução que você enxerga, doutor Glauco? Além do exame, existe outra forma de prevenção, além dos hábitos também, né, de uma vida mais saudável? Eu acredito que é importante o homem estar se conhecendo também. Observou alguma alteração no seu jato urinário, aumentou o número de vezes que acorda à noite, teve alguma dificuldade para urinar, são formas dele estar se conhecendo e pensando em fazer uma avaliação médica para definir se ele tem ou não algum problema na próstata. E o câncer de próstata, doutor Glauco, ele é mais incidente em determinada idade do homem ou começa jovem? Jovens podem ter também? Muito incomum, é muito raro abaixo dos 40 anos. A gente vê em pacientes mais jovens só quando tem uma história genética muito forte, então tem muitos parentes com câncer de próstata, esse indivíduo tem um maior risco. A maioria dos cânceres de próstata é diagnosticado depois dos 50 anos. Depois dos 50 anos. Então, nessa fase, é preciso aumentar ainda a prevenção, né, doutor Glauco? A partir dos 50 anos, todos os homens devem procurar um médico para passar por uma avaliação. É uma avaliação de rotina, assim como as mulheres que se cuidam bem, né? Eu digo que as mulheres vivem mais porque sempre se cuidaram mais. Nós, homens, temos muitos receios em nos cuidar, em ir ao médico, acaba muitas vezes deixando a rotina do trabalho interferir, né? Ou preconceito também, né? Então tira o preconceito e vamos prevenir, que sempre é o melhor remédio, né? De quanto em quanto tempo, doutor Glauco, esse exame precisa ser feito? Inicialmente uma vez ao ano, depois se tiver mantendo um PSA normal, ele pode ir aumentando o intervalo a cada 2 anos, mas nunca mais que 2 anos. Nunca mais que 2 anos. Agora a gente estava falando da chance de cura, né? Você chega a 90% se for descoberto aí no comecinho. Agora, se já for em estágio avançado, vale ressaltar também que a chance é bem menor, doutor Glauco? É bem menor, mas hoje em dia a gente tem muitos recursos, mesmo na doença mais grave, metastática, por exemplo, quando já tem a doença em outros órgãos, você dá uma qualidade de vida e um aumento da sobrevida desses pacientes, que isso também foi conseguido nos últimos anos com as inovações terapêuticas. Nos últimos 10 anos, o câncer de próstata na oncologia foi um dos que mais cresceram em termos de recursos que a gente tem disponíveis. Antigamente a gente não tinha muito recurso, hoje a gente tem, tanto para ter um tratamento com chances de cura de forma precoce, como para ajudar aqueles pacientes que já descobrem a doença mais avançada. Né? Então vamos deixar aí o alerta, a gente já está adiantando aí o mês de novembro, né, doutor Glauco, para os homens se cuidarem, fazer o exame. Deixa aí o convite para a gente finalizar. Então vamos a todos os homens procurar a fazer o exame, né, consultar com o seu médico, ter um seu médico de confiança, para prevenir e evitar uma doença mais grave. Com certeza, prevenir ainda é o melhor remédio, né, doutor Glauco? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação aqui no TVU Notícias. Boa noite. A gente volta em novembro para reforçar mais ainda. Tá bom. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais informações para você.
Comprar a luz de velas é bom quando é uma opção. Compra consciente. APP Uberlândia. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Cerca de 240 crianças e adolescentes do projeto Transforma Oficinas de Artes Cênicas se preparam para diversas apresentações em Uberlândia. O projeto social, realizado pelo Encantar, em parceria com o Instituto Algar, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e Lei Rouanet, chama a atenção. Confira. Quando o assunto é teatro, esta turma entende bem. Em cada cena, os estudantes mostram talento para atuar e também soltar a voz em canções que ajudam a narrar a história da peça. É a história de um capitão viajando com a sua tripulação em busca da inspiração, a busca pelo tesouro, a inspiração. E no caminho a gente vai encontrar várias ilhas, sereias e muitas coisas mais divertidas. O ensaio faz parte do projeto Transforma Oficinas de Artes Cênicas. O projeto de artes cênicas, ele tem essa proposta de trabalhar com música e teatro. Então, o mote que nós temos para os processos de criação dos alunos, eles são feitos através de jogos teatrais, de jogos tradicionais, de brincadeiras populares e também mescla muito com o repertório da música brasileira. Christian conta que antes de entrar no projeto costumava brincar de imaginar e fazer cenas. Agora o teatro virou uma paixão e quando termina a escola passa todo o tempo livre no projeto. Professores que ele motiva a gente muito a fazer e eu tô aqui por causa do Luciano e o Pedro mesmo, porque essa parte do tempo passa assim e é uma coisa bem legal que a gente apresenta para toda a comunidade, é uma coisa bem divertida. Quem também se encantou com o universo do teatro é a Jeane. Ela participa da equipe há 5 anos e conta que aprendeu muito a cada ensaio. Um projeto que me ensinou que a arte pode mudar tudo na vida da pessoa. E que também quando você faz assim, teatro, canto, você pode ser uma pessoa melhor, você pode ser uma pessoa mais feliz, desenvolver coisas que você não sabe que tem dentro de você, mas você pode desenvolver. Hoje, Gabriela é uma das alunas, mas ela já tem planos para o futuro, formar em teatro e retribuir os conhecimentos como professora. Da mesma forma que eu tive a oportunidade, eu espero trazer essa oportunidade para várias crianças, porque é um projeto muito bonito, um projeto que incentiva a humanidade, porque a partir do momento que você tem cultura, você é uma pessoa mais humana. A professora conta que o enredo é resultado de um trabalho em equipe. Trabalha com versões de músicas, eles colocam uma letra no ritmo de rap, eles colocam uma dramaturgia, fazem propostas de figurinos, propostas de maquiagem, são todas as ideias, elas são concebidas em coletivo. Então é um processo colaborativo que a gente criou o espetáculo. Uberlândia recebe no próximo dia 30 a 8ª reunião científica da Abrace, Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas. Aqui no estúdio, Paulina Maria Caon, membro da diretoria da Abrace, para falar mais para a gente sobre essa reunião. Boa noite, Paulina. Boa noite. Obrigada pela sua presença aqui no TV Notícias. Obrigada pela abertura para a gente poder falar sobre isso. Vamos lá, vamos entender qual que é a relação da Abrace com a Universidade Federal de Uberlândia. Conta um pouquinho. Então, a associação, a cada 2 anos, ela altera a sua diretoria, a equipe que vai administrar, organizar os eventos, ou coordenar, pelo menos, essa organização. E então, essa equipe, ela rodizia entre as universidades públicas no Brasil. E então, a gestão 2015 e 2016 está sob a nossa responsabilidade. Somos 4 membros na diretoria, né, presidência, secretaria, tesouraria, que são daqui da UFO, do Instituto de Artes, e alguns membros que reúnem até professores de outras universidades também. Qual a maior luta hoje da Abrace?
Nós estamos num momento, especialmente nessa reunião científica, com uma demanda dos associados para que a gente se posicione melhor em relação às políticas públicas no campo da educação e no campo da pesquisa. Porque a área de artes, muitas vezes, acaba se sentindo menos privilegiada em relação tanto a recursos mesmo, financiamentos para pesquisa, mas também em relação aos procedimentos de avaliação junto às instâncias federais. Então, já há algumas vitórias, né? Quer dizer, a gente conseguiu uma inserção dentro das agências avaliativas, agências de fomento, para poder instaurar um modo de avaliação dentro do campo das artes, mas a gente ainda sente que tem muito por debater. Por que você acha que isso acontece na sua visão, Paulina? Bom, eu acho que infelizmente no Brasil a gente tem essa cultura de que a pesquisa que tem interessado mais é uma pesquisa aplicada, uma pesquisa que supostamente teria produtos e que geraria uma aplicação concreta. Como se fosse material mesmo. Um material, uma patente, um produto que vai poder ser a arte não claramente se encaixa, né, utilizável no mercado, na sociedade, e as artes elas não se encaixam nesse modelo, né? Ela tem, por natureza, ser inútil, entre aspas. Seria um certo preconceito ainda na sua visão? Eu acho que é uma visão ainda um pouco reduzida do que seja a produção de conhecimento, né? Quer dizer, a universidade pode trabalhar com um conhecimento que ele também é imaterial, ele não pode ser só vendável, né? Quer dizer, ele entra a importância da reunião, né, da Abrace, né, Paulina? Eu acho que aqui em Minas é muito interessante, porque especialmente, eu acho, na nossa universidade, em Minas, tem uma visão bastante enfatizada no campo da inovação tecnológica, por exemplo, e então, às vezes, desse ponto de vista, o campo das artes e das ciências humanas fica menos em evidência como um espaço de produção fértil de conhecimentos. Entendi. Né? Essa é a 8ª reunião, né, Paulina? Essa é a 8ª reunião científica. E Uberlândia é a primeira cidade do interior a receber uma reunião desse porte. A reunião da Associação Nacional, acho que isso é uma coisa bem interessante. A gente tem como ponto de partida também, em relação a isso, uma tentativa de colocar em jogo na reunião científica e no Congresso no ano que vem, essa é a estrutura. A reunião científica acontece num ano, preparando um pouco o Congresso no ano que vem. E a gente está tendo como ponto de partida exatamente colocar em jogo também que tipo de políticas de conhecimento nós estamos pensando para as artes. Então, essa vinda para o interior e a nossa tentativa de nos colocar em diálogo com os países latino-americanos e no Congresso, talvez, com os países da África, quer dizer, nos colocar em diálogos com outros eixos geopolíticos que também, às vezes, ficam menos em evidência. Né, assim, não são considerados eixos de pensamento, eixos econômicos no mundo. Então também a gente está querendo fazer essa discussão crítica em relação à produção de conhecimento. E as conquistas da Abrace ao longo dessas 7 reuniões, né, que a 8ª é agora, depois de amanhã? Olha, acho que tem uma primeira coisa que se for pensar, é uma associação recente, se a gente pensa que são 7 reuniões, não é muito. E esse é a 8ª, então ano que vem é o 9º Congresso, são quase 20 anos, não é um percurso muito longo. Eu acho que a conquista maior é ter estruturado um campo, ter articulado as pessoas que estão envolvidas nesse campo de pesquisa. Então a reunião cresceu muito desde o primeiro ano de organização da associação até hoje, e o país foi mais também incluído e, sem dúvida, as políticas de expansão da universidade fizeram diferença. Então, hoje a gente tem frequentando reunião científica e congresso pessoas do Brasil inteiro, desde do norte do país até o extremo sul, passando, né, por muito mais regiões do que se a gente pensa 10 anos atrás. Os programas de pós-graduação que também aumentaram, aumentou a quantidade de programas de pós-graduação, e acho que essas foram conquistas que também passaram pelo histórico da Abrace, o fato das pessoas poderem se encontrar, trocarem figurinhas, trocarem experiências em relação à formação dos seus programas. Então acho que não é à toa que agora está vindo essa demanda de um posicionamento político junto à sociedade, junto ao poder público, que acho que a gente estava primeiro se estruturando
como grupo e hoje pensando mais, bom, agora que a gente está já maior, mais denso, mais forte, como é que a gente está se posicionando em relação às políticas públicas. E como é que faz para ser membro da Abrace, Paulina? Olha, é bem simples, a gente tem um portal na internet, né, o portal abrace.org, e lá mesmo você pode se cadastrar. Existe uma política de referência, então quer dizer, você como estudante de um programa de pós-graduação, por exemplo, precisa solicitar para um professor seu, alguém que te encaminhe, como faça um convite, né? Mas é bem simples, aí você já cadastra os dados, envia uma cópia de documento e faz esse cadastramento. Tem um formulário online, tá certo, é bem tá tranquilo. Tudo no site. Tá certo, obrigada pela sua participação, Paulina. E fica o convite aí para quem nos assiste, a reunião é do dia 30 ao dia 2 de novembro, não é isso? Onde é? Nós vamos ter atividades no bloco 5O, no bloco 3M e a abertura, que a gente pretende que seja uma abertura bastante artística, vai ser no Centro de Convivência. Tá certo. Obrigada, Paulina. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações para você. Não saia daí. A gente quer proteger a família. Todo pai quer. Eu tinha uma arma em casa. Mas o meu filho achou. Ele tinha só 8 anos. Você não sabe o que é perder um filho. Se eu pudesse voltar no tempo... A arma não é proteção. Hoje eu sei. Proteja sua família. Desarme-se. Campanha Nacional do Desarmamento. Governo Federal. www.comunica.ufo.br. O portal de notícias da Universidade Federal de Uberlândia. Envie uma notícia. Divulgue seu evento. Envie um comunicado. comunica.ufo.br. Em Uberlândia, o último levantamento divulgado pelo Centro de Controle de Zoonoses apontou queda na infestação pelo mosquito da dengue. Mas os riscos da doença não foram descartados e o alerta continua. Um treinamento intensivo dos agentes de saúde e coordenadores do programa de controle à dengue é realizado na cidade. Representantes de 27 municípios da região de Minas Gerais participam do seminário. Em 2 dias, a Secretaria de Estado, por meio da Regional de Saúde de Uberlândia, promove um evento sobre as diretrizes estaduais para o controle da dengue e chikungunya para profissionais da saúde. E quando você vai verificar o para quê daquele exame, do ponto de vista de saúde pública, é para caracterizar o papel importante na questão da dengue. A proposta é divulgar, discutir e implantar novas ideias aos funcionários envolvidos no combate ao mosquito da dengue. Os representantes municipais recebem orientações sobre o processo de elaboração do plano de contingente da dengue para 2016. A proposta é evitar a ocorrência de mortes causadas pelo mosquito, além de prevenir e controlar processos epidêmicos. A nossa maior grande dificuldade hoje ainda permanece com a falta de sensibilidade de nós enquanto cidadãos, aí eu, você e várias outras, todas as pessoas em geral, com poucas exceções, se preocupam em manter a integridade, a sanidade dos seus ambientes, evitando água acumulada, que são os locais onde o transmissor se reproduz. E agora a previsão do tempo em Uberlândia, mínima de 20 e máxima de 30 graus amanhã. E pode ter chuva forte a qualquer hora do dia aqui na cidade. No mapa, a previsão para outras cidades. Dá uma olhada. Previsão de chuva em Araguari. A temperatura varia entre 21 e 29 graus. Mínima de 18 e máxima de 31 graus em Iturama. Também deve ter pancadas de chuva a qualquer hora de amanhã. Chuva forte em Planura. O dia deve ficar nublado e a temperatura máxima fica em torno de 31 graus. E a previsão em Pedrinópolis não muda muito. Pancadas de chuva com trovoada. A máxima deve ser de 29 graus.
Acontece de 28 de outubro a 1º de novembro desse ano, em Uberlândia, as conferências de robótica. E a programação conta com palestras, competições e várias atividades nacionais e internacionais. Os eventos acontecem na Universidade Federal de Uberlândia e no Center Convention. Eles estão por todos os lados. Em diferentes formas e tamanhos, os robôs atraem olhares, despertam a curiosidade de quem chega ao local. No mesmo espaço, um festival de conhecimento, troca de experiências e muita tecnologia. Aqui, estudantes universitários do ensino fundamental e médio, professores e convidados participam de um dos maiores eventos mundiais de robótica. A programação vai bem além de palestras e debates. Nós temos diversos eventos acontecendo em paralelo, né, cada um com a sua dinâmica própria. Então, dentro da competição brasileira e latino-americana de robótica, nós temos um pouco mais de uma dezena de categorias diferentes de robôs, né, de modalidades, né, com robótica. Então a gente tem desde dos robôs que jogam futebol, diferentes tamanhos, né, formatos e tamanhos de robôs que jogam futebol, aqueles com rodas, com pernas, assim por diante, até robôs grandes que ajudam as pessoas dentro das residências. E atrai gente de várias cidades, estados e países. Vitor é peruano e participa pela 3ª vez do evento. É já minha 3ª vez que venho aqui como aluno. O ano passado fui a la RoboCup Internacional, que foi em João Pessoa. Y el anteaño, pues también fui acá a Brasil, fue a la competición latinoamericana. Y bueno, ya he ganado buena experiencia y eso es lo importante, ¿no? De Brasília, Cristiana é exemplo de dedicação aos estudos e de quem leva a sério a tecnologia. Campeã mundial na categoria Drop in Only, marca presença no evento. Toda vez a gente quer sempre melhorar, sempre mostrar o nosso melhor e sempre estar desenvolvendo coisas novas. Então esse evento é mais uma oportunidade para a gente desenvolver e mostrar o que a gente está desenvolvendo e participar com outras equipes que também são muito boas e tentar dar o nosso melhor, além de mostrar, representar a Universidade de Brasília e mostrar o que a gente é capaz de fazer. Itinerante com pouco mais de 10 anos de existência, a competição é palco de novos talentos. Com apenas 12 anos, Diogo de Oliveira saiu de Vitória da Conquista, na Bahia, para mostrar o robô salva-vidas. A gente vai competir numa modalidade chamada CoSpace, que é um resgate, só que ele é virtual, ele não tem nenhum robô de verdade, só na tela. E a gente programa e ele pega os objetos, que são partes coloridas da pista, e ele resgata e põe isso em lugares específicos. Gabriel está no 5º período do curso de Engenharia Mecatrônica da UFO. Junto com toda a equipe, espera pelas competições de robótica com futebol humanoide. A gente está confiante. A gente trabalhou muito, virou muitas noites desenvolvendo os robôs, então a gente acha que a gente vai conseguir uma boa colocação. E quarta-feira você já sabe que tem o programa UFO no Plural e quem conta pra gente o tema que vai ao ar daqui a pouquinho é a jornalista Eliane Moreira. Olá, boa noite também para você, telespectador que acompanha o TVU Notícias. O programa UFO no Plural destaca a participação da UFO na comunidade acadêmica federada, a CAFé. A plataforma reúne instituições de ensino e pesquisa brasileiras, permitindo o compartilhamento de serviços baseados em uma identidade. A comunidade é uma iniciativa da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP. A proposta é possibilitar que serviços disponibilizados por instituições participantes sejam acessados por pessoas de qualquer instituição federada. Para entender sobre este novo serviço que passa a ser oferecido à comunidade acadêmica, eu converso com o diretor do Centro de Tecnologia da Informação da UFO, professor Pedro Frosi. Porque do momento que uma pessoa tem uma identidade de uma instituição federada, então essa identidade vale em todos os lugares que ele acessa um serviço federado. E o gerente de marketing e relacionamento da RNP, Marcos Vinícius Manarino. Com a adesão da Universidade Federal de Uberlândia à federação,
esse usuário ele vai poder acessar o portal periódico a partir de qualquer equipamento. Ele pode estar na casa dele, ele pode estar no hotel, em viagem, ele pode estar em qualquer local. O bate-papo vai ao ar às 10 da noite e, é claro, eu conto com a sua audiência. Até já! Obrigada, Eliane, pelas informações. E hoje, 28 de outubro, é o Dia do Funcionário Público. A data foi instituída no governo do presidente Getúlio Vargas por meio da criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil em 1937. E para lembrar e reforçar a importância dos serviços prestados pela categoria, em especial servidores da Universidade Federal de Uberlândia, a equipe do Núcleo de Produção da TV Universitária preparou uma homenagem que está em exibição na nossa programação. Confira. Para se construir o sucesso, não existem caminhos fáceis. Existem prioritariamente amor, trabalho e força de vontade. Somos aquilo que fazemos repetidamente até alcançarmos a excelência. Excelência que você, servidor público da Universidade Federal de Uberlândia, transmite a cada atendimento, a cada aula aplicada, a cada serviço prestado dentro e fora da comunidade UFO. E são servidores assim como Miltons, como Genis, como Martinhas e como você, que transformam o trabalho em equipe em sucesso e excelência. A vocês que serviram e servem à Universidade Federal de Uberlândia, nossos sinceros agradecimentos. Um feliz Dia do Servidor Público. É o que deseja a Universidade Federal de Uberlândia. Rádio e TV Universitária. Parabéns aí a todos os servidores públicos. E o TVU Notícias de hoje termina aqui, lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook. E se você quiser dar dicas ou sugestões, basta ligar para o telefone 3239-4343 ou encaminhar e-mail para redaçãotvu@gmail.com. Boa noite e até amanhã.